Gente, abre comigo aí. Abra sua Bíblia comigo. Deixa o tablet abrir primeiro. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 4, verso 1. Êxodo 4, verso 1. Obrigada, Jesus. Êxodo 4, verso 1 diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem te atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tornarás as águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas do rio que tomares tornar-se-ão sangue sobre a terra. Diga amém. Glória a Deus. Aqui, queridos, Deus estava fazendo um chamado a Moisés. Como vocês já conhecem a história, o povo estava escravizado no Egito por 400 anos, 430 anos mais precisamente. E durante esse tempo que o povo estava escravizado no Egito, eles clamavam a Deus que colocasse a sua mão, que os livrasse, e é aí que Deus escolhe Moisés. E quando Deus escolhe Moisés, Deus se apresenta a Moisés da seguinte forma: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus se relaciona com Moisés de uma maneira íntima, mostrando aqueles sinais. Moisés é atraído pela sarça. Ali Deus conversa com Moisés. Deus traz ao coração de Moisés um direcionamento. Mas aqui nós vemos Deus se apresentando em duas perspectivas: um relacionamento pessoal com Moisés e um relacionamento familiar. Um relacionamento pessoal, ou seja, com o indivíduo, com Moisés, mas também um relacionamento a nível familiar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos teus pais, o Deus dos teus antepassados. Então, quando Deus se relaciona comigo e com você, Ele não se relaciona apenas individualmente, mas Ele também se relaciona sob uma perspectiva familiar. Se nós nos relacionarmos com Deus apenas a nível individual, nós seremos edificados, nós seremos abençoados, teremos orações respondidas, cresceremos em fé, mas Deus não estará plenamente satisfeito, porque Deus ainda deseja ser o Deus das gerações. Amém? Deus ainda deseja ser o Deus dos povos. De uma forma ou de outra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que que Jesus Cristo é o Senhor. Não é de uma forma ou de outra isso vai acontecer. Mas Deus deseja ser entronizado nas gerações e nas famílias. Quando nós não nos relacionamos com Deus numa perspectiva familiar, nós tiramos essa oportunidade, esse desejo de Deus de ser entronizado no seio das famílias.
Nós precisamos entender que trazer Deus para a relação familiar é trabalhar em conjunto com uma obra que é desejo de Deus, é a vontade de Deus. Não apenas ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ser o Deus, o seu Deus, o Deus dos teus pais, o Deus dos teus filhos, o Deus dos teus netos. A família que prevalece é a família que entroniza Deus geracionalmente. Amém? Se não houve antes de você quem entronizasse ao Senhor, a partir de você haverá. Você está comigo? Se não houve antes de você quem estabelecesse o governo de Deus na sua família, a partir de você haverá. Então, o nosso relacionamento com Deus a nível pessoal realiza os desejos do nosso coração. Nos guarda, nos abençoa, nos santifica, nos edifica. Mas o relacionamento com Deus, a partir de uma perspectiva familiar, santifica o lar. Por exemplo, a Bíblia diz que a esposa, a mulher que é casada com o marido não crente, por causa do proceder dela, o lar é santificado. Não é que o homem vai ficar crente porque ela é crente. Ela deve e pode ganhar o marido sem palavras. Mas o proceder dela santifica o ambiente. O apóstolo Paulo ainda diz assim: de outra maneira os filhos de vocês seriam impuros. Ou seja, eles são gentios, são de outros povos. Mas por causa da aliança, do temor de Deus na vida de uma mulher, dentro de um lar, de um casal que teme a Deus, mesmo esses filhos que são alheios à aliança de Deus, né, antigamente, por causa da aliança com Israel, se tornam participantes. Então, Deus, ele deseja ser entronizado no seio da sua família. Não importa se você tem uma mãe, um pai ateu, se você tem um irmão candomblezeiro, se você tem um tio budista, se você tem uma avó espírita, se você tem uma avó de qualquer outra religião. No que depender de você, diga: no que depender de mim, Deus será entronizado na minha família. Amém? Diga: no que depender de mim, Deus será entronizado na minha família. Esse é o desejo de Deus, ser entronizado nas gerações. Então, querido, quando nós nos relacionamos com Deus numa perspectiva pessoal apenas, nós estamos amputando uma área do projeto de Deus, que é a redenção familiar. A família que prevalece não deve ser observada apenas pelo casal e os filhos, aquele núcleo familiar. Vou dar um exemplo para vocês. Paulo, ensinando a Timóteo, né? Ele diz o seguinte: olha, escreve para os rapazes aí, para as moças que têm mães viúvas, né? Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa. Quem é dos seus? As pessoas da sua família. Principalmente dos da sua casa, o núcleo familiar. Mulher, homem e filhos. Paulo diz: aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, é pior que um infiel e negou a fé. Você está comigo? Então, Deus tem uma expectativa que nós, através do nosso relacionamento pessoal, estabeleçamos Deus entronizado nas nossas relações familiares. Diga assim comigo: Deus pode contar comigo. Amém? Se você não sabia disso, saiba. Você quer que o coração de Deus tenha prazer em você? Aonde você chegar, numa reunião familiar, numa visita a um tio, uma tia, gente, comportamento é tudo. Você está comigo? Quando você chega no lugar e você diz: paz seja sobre esse lugar. A paz do Eterno, a paz do Deus de Israel, amém? A paz do meu Deus. Só isso aqui, se sair da sua boca com fé e um coração alinhado, é um boom no mundo espiritual. Você está comigo? É um boom no mundo espiritual. Hoje eu estava em casa, recebi uma notícia no meu celular, respirei fundo. Eu estou num momento puxado, porque eu estou no lançamento de um curso, tem uma outra parte para gravar, demandas da igreja e fora a organização da minha própria vida, está puxado, está puxado. E quando eu tirei um cochilozinho de tarde, que eu abro o celular, aparece lá uma notícia que eu não queria ver. E na hora que eu vi aquela notícia, na hora o Espírito Santo falou ao meu coração: só existe uma coisa mais forte do que o medo, a fé. Mais ou menos como Jesus diz para Jairo: não temas. Amém?
Não temas. Só existe uma coisa mais forte do que o medo: a fé. Querido, quando você se levanta, eu conversei com o Igor, e daquele momento por diante, irmão, eu declarei paz sobre a minha casa. Paz sobre a minha casa, paz sobre os meus filhos. Vim passar a roupa que eu vinha para a igreja, coloquei a janta no fogão e comecei a declarar a paz do Senhor sobre a minha casa. Por isso os meninos do louvor faltarem hoje não foi uma novidade para mim. Amém? Porque a gente percebe no espírito quando a guerra é travada. Você percebe quando você é desafiado. Irmãos, mas o reino de Deus é dos que avançam. Não é dos que retrocedem. Você precisa ser alguém posicionado. Principalmente quando você tem convicção de que Ele chamou. Você está comigo? Então eu declarei sobre meus filhos, sobre Igor, sobre a minha casa, sobre a minha vida. A paz do Senhor não vai sair desse lugar, não. Porque todo o objetivo da ofensa é roubar a sua paz. A moeda da ofensa é tirar a paz. Agora, a paz, querido, ela não é roubada na vida do crente. Na vida do ímpio, paz pode ser roubada. Na vida do crente, paz a gente entrega. A gente entrega, quando a gente acata a ofensa, a gente entrega a paz. Você está comigo? Só que o reino de Deus é um reino que anda na paz. Jesus é o príncipe do quê? Do amor? Não. Ele é o príncipe da paz. Isso significa que o principado sobre o qual ele governa, a esfera de governo que Jesus governa, é paz. Se você não anda em paz, se paz não está sobre você, se você é alguém atribulado, dificilmente aquilo que está no reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, disponível para a sua vida, vai conseguir te alcançar. Você está comigo? Diga assim, bom saber disso. Amém? Retenha a sua paz. Por isso que eu te digo, quando você chega e vai almoçar na casa da sua mãe, entra e diz: a paz do Senhor seja sobre esse lugar. Já abraça, já dá um beijo. Não é num tom de afronta, você compreende, irmãos? É debaixo de um espírito de mansidão. A paz, você vai orar na hora do almoço, sua família está lá colocando tudo na boca. Vamos dar graças ao Senhor aqui. Com eles mastigando mesmo, começa a agradecer. Você precisa entronizar Deus na sua família sem ser um antipático chato. Mas sendo alguém que carrega uma coisa chamada a graça do eterno. Você está comigo? Deus deseja ser entronizado nas gerações. Essa é uma parte que você deve a Deus. O nosso relacionamento com Deus a nível pessoal nos edifica, nos abençoa, nos transforma. Queridos, mas a relação com Deus sob uma perspectiva familiar é completamente diferente. E é o que nós vamos abordar aqui nessa série. Eu posso dar uma ordem para Iago, Iago, não faça isso, ou faça isso. Eu posso dar uma ordem e ele pode me ver como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa dando uma ordem para ele. Mas se essa minha fala vem carregada do posicionamento bíblico da maternidade, vai provocar nele reverência, vai provocar nele respeito, vai provocar nele amor. Você está comigo? Você pode ser um homem na sua casa. Aquilo que você fala vai ter uma autoridade, um reflexo espiritual, se você estiver posicionado em Deus. Mesma coisa com as mulheres. Vai ter resultado se você estiver posicionado em Deus. Uma das coisas, queridos, que Deus tem me ensinado, e aqueles que caminham de perto comigo sabem, eu não consigo pregar, vim para a igreja, pregar, se a minha casa estiver bagunçada, se meu banheiro estiver sujo, se tiver tudo de perna para cima, eu não consigo. Eu posso não preparar a mensagem. Eu vou arrumando a casa, orando em línguas e pedindo a Deus o discernimento. Mas eu não consigo. Vim ministrar a palavra com minha casa de perna para cima. Não vai, não funciona. Não funciona. Eu não era assim. Eu nem ligava para casa. Meu relacionamento com Deus era estritamente pessoal. Isso já é uma característica da minha personalidade. Não é? Então, eu não, mesmo casada, meu relacionamento com Deus era estritamente pessoal. Eu sempre dizia, minha relação com Deus é minha e do Senhor, ninguém toca. De fato ainda é, mas eu preciso entender que na minha casa não existe só eu. Tem meu marido, tem meus filhos e tem o cachorro. Amém? E tem Tito, que é o nosso cachorro. Amém, queridos? Então, eu posso falar com minhas filhas como uma mulher. Eles podem me ver como a mulher do pai.
Eles podem me ver como uma mulher que deu a luz a eles, ou eles podem me enxergar como uma mulher de Deus dentro da minha casa. Você está comigo? A mesma coisa é o pai. A mesma coisa entre os cônjuges. Você precisa entender que há um posicionamento dentro do seu lar, através do qual o governo de Jesus Cristo é estabelecido ou não. E uma coisa básica é a gente trabalhar pela paz. Trabalhar pela paz é mais difícil do que você pensa. Paz não é uma bandeira branca, irmãos. Paz é muito domínio próprio. Paz é muito encher do Espírito. Paz é muita dependência de Deus. Paz é muita convicção. Paz é muito estar ligado no alto, com as coisas do alto. Quando você está nesse ambiente, você começa a entronizar. A maioria dos crentes hoje tem pega com seus familiares. Porque eles não creem como nós cremos. Eu tenho na minha família pessoas que não creem como nós cremos. Né? E foi um exercício. Porque pensa numa pessoa argumentativa e persuasiva, é a pessoa que vos fala. Se a pessoa não se convencer, irmãos, a nível de Bíblia, eu vou para a filosofia. Se ela não se convencer a nível de filosofia, eu vou para a ciência. Se ela não se convencer a nível de ciência, irmão, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou achar um jeito de convencer. Né? Só que, irmãos, esse não é um papel nosso, você está comigo? Não é. Graças a Deus, Deus trouxe aqui para a igreja um povo que gosta de pensar e estudar. Né? E aí a gente fala isso na mesa. Mas é o nosso proceder, o nosso testemunho, o nosso amor que ganha as pessoas. E essa igreja não vai ser a igreja chata da família. Você não é o fofoqueiro da família. Você não é o do contra da família. Você não é o que fala as coisas ruins na família. Você é alguém que entroniza Jesus lá. Não se mete onde não é chamado. Ok? Uma das coisas que eu tenho ensinado e falo o tempo todo lá em casa. Quando eu estou falando uma coisa com Isa, a Yasmin opina de lá do quarto dela. Tinha nada a ver o assunto. Fala, Valentina, o assunto é com sua irmã. Estou falando com Yasmin, a Isa de lá do banheiro. Às vezes está no banheiro. Aí grita de lá do banheiro. Mas mãe, não sei o que, não sei o que. Eu digo, mulher, tu está no banheiro, foca, concentra. Né? Ontem eu atacada fazendo a base da mentoria, Thaisa de lá do banheiro. Ô mãe, tem uma rã aqui, não sei, uma micro rã que mora lá em casa. Tem até nome, Julieta. Ela estava lá. Né? Gia, né? Rã. Aquela que é bem pequenininha assim. A família do sapo. Anfíbio. Mulher, você está no banheiro, foco, concentra aí. Eu estou ensinando a eles que eles não devem se intrometer no que não pertence a eles. São irmãos, mas não são um. Um eles vão ser quando casarem. Isa ontem me perguntou, mãe, quando Yasmin casar, o casado de Yasmin vai ser o que meu? Eu digo, o casado de Yasmin vai ser seu cunhado. Se Jesus não voltar. Pelas contas de Igor e do pastor Emerson, do pastor Igor e do presbítero Emerson, não chega lá não. Mas vai que chegue, né? Então, eu falei, vai ser seu cunhado. Quando sua irmã casar, ela vai constituir uma família, você vai ter sobrinhos. Se Jesus não voltar, vai ser assim. Né? E aí, Iago grita de lá do quarto. Quando eu tiver meu filho, eu nunca vou deixar na casa dessas meninas. Eu digo, meu Deus do céu, Santo Cristo. Né? Então, eu estou começando a ensinar para eles. Você pode fazer isso de uma maneira leve no seu lar, ou você pode fazer de uma maneira pesada. Hoje eles assistiram as Crônicas de Nárnia. Na hora que Aslan vai lá para a pedra. Estava fazendo as coisas, eu fui lá, tá vendo? Foi assim que Jesus foi escarnecido. Do jeito que Aslan está subindo na pedra, que os demônios estão ridicularizando ele aí, desse jeito foi feito com o nosso Senhor. Porque o amor sempre vence. A feiticeira branca não sabia que o amor vencia. Queridos, são nas pequenas coisas, você está comigo? Você mulher, você homem, acha um jeito de na sua família você entronizar Jesus. Você está comigo? Ache um jeito de entronizar Jesus. Porque Deus está interessado em se relacionar com a sua família. Mas se a sua família não conhece a Deus, vai ser através de tu. Amém. Vai ser através de você, bênção. Os grandes livramentos da Bíblia, vamos olhar para grandes livramentos na Bíblia, foram todos a nível familiar.
Nós temos o dilúvio. O dilúvio Deus livrou só Noé. Mas os filhos de Noé eram justos. A mulher de Noé era justa. As noras de Noé, a Bíblia pontua Noé. Né? Embora a gente entenda que pelo proceder de Noé, os meninos de Noé deviam ter um comportamento parecido com o pai. Mas a Bíblia diz, Noé era justo e andava diante de Deus. Mas por causa de Noé, quem foi para a arca? A família. Nós temos Ló com a mulher e suas filhas. Eles eram umas bênçãos, gente? Não. Mas por causa de Abraão, houve um livramento familiar. O povo de Deus no Egito, por eles no deserto, você tira quem eles eram no Egito. Você está comigo? Deserto mostra o nosso coração, irmãos. Amém? Então, tira essa ideia de que eles estavam lá no Egito todo dia ajoelhado, clamando a Deus, que não era bem assim, não. Deserto mostra o nosso coração. E o comportamento do povo no deserto era um retrato do seu coração. Você está comigo? Mas a casa de Arão, através de Moisés, várias famílias foram salvas. Se a gente olha para a promessa de Deus em Abraão, que se cumpre em Jesus, em ti serão benditas a tua sua família? Não. Tua mulher e teus filhos? Não. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo papel dentro da família carrega um atributo da divindade, um atributo de Deus. A mulher manifesta esses atributos. A mulher tem um jeito de resolver conflitos, não é assim? Irmã, se você é mulher nessa igreja, você não resolve conflito, você caça conflito, em nome de Jesus, ore. Que o objetivo é o contrário, amém? Deus deu à mulher essa capacidade, né? De eliminar os conflitos, ouvir as partes, trazer consolo, que é uma característica do Espírito Santo. Esse papel da mulher, para o marido, é esse papel. Ela consola, ela acalma, ela direciona, no momento de dor, no momento de tristeza. Ela está ali perto, sendo um suporte, sendo um consolo. Para os filhos, ela tem um papel de nutrir fisicamente, nutrir emocionalmente, apresentar esses meninos ao Senhor. Dentro da cultura judaica, é a mãe quem discipula os filhos, né? Então, preste atenção, os nossos papéis dentro da esfera familiar têm um significado muito grande. Agora, desculpa aqui a expressão, viu? Vocês me amam ainda? Continue me amando. Mas hoje a gente tem uns pais, com licença da palavra, mané. E umas mães, mané também. Que os meninos fazem o que querem. E elas fazem o quê? Sorria e acenem. Irmão, pega pela orelha e põe sentado. Hoje eu falei com o Iago, mãe, não quero não. Eu digo, ou você come, ou sua orelha vai junto com sua comida. Mas coma que a gente tem que estar na igreja. Pais frouxos. E quando esse menino cresce, que vira adolescente, adulto, ele acha que Deus é frouxo. Mas Deus não é frouxo. Aí você vê gente de 20, 25, 30 anos que não alinha espiritualmente de jeito nenhum. Porque com Deus, irmão, a coisa é na linha. Não importa se seu pai foi frouxo ou não. Com Deus é na linha. Então, pais têm essa missão de representar a didática de Deus nos seus lares. Pais têm esse papel. Então, não é se relacionar de qualquer jeito, no grito, porque, irmãos, vou lhe dizer, a autoridade não se expressa no grito. Grito mostra exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Tem hora que você precisa ser firme, alterar a voz e posicionar. Mas não precisa gritar. Mas você não vai estabelecer o reino de Deus na sua família sem que você estabeleça a ordem. Você está comigo? Tem que estabelecer a ordem. Começa pelos seus pratos, sua pia de prato. Uma vez no núcleo feminino eu pedi para as mulheres tirarem as fotos das pias e mandar no grupo. Vocês lembram disso? A pastora, não vou mandar, não. Né? Comece pela sua pia.
Vai pedindo a Deus ajuda. Vai entendendo, Senhor, eu quero colocar as coisas em ordem. Você vai ver o inferno se levantar. Porque o diabo trabalha nesse ambiente de desgoverno e de desordem. Mas quando você vai para governar, para organizar no padrão de Deus, irmãos, o inferno se levanta. Que nem se levantou hoje. Mas você não recua. Amém? Você segue, você continua, você se mantém. Deus quer ser entronizado na vida dos seus filhos, através de você. Seus filhos podem procurar Deus sozinho? Podem. Podem ter experiências com Deus sozinho? Devem. Mas seu filho precisa ver Jesus em você. Seu marido precisa ver Jesus em você. Sua esposa precisa ver Jesus em você. O ambiente do lar precisa ter Jesus lá. Você está comigo? Deus buscou um relacionamento com Moisés, tendo em vista o livramento no Egito. E quando Moisés vai apresentar o plano da salvação, que é a última praga lá para os egípcios, né? Ele traz a revelação de Deus, que era qual? Para cada casa um cordeiro, né? O cordeiro de Deus aprovisionado para o lar, para aquela casa, para aquela família. Então, querido Deus, Ele já ganhou o seu coração. Ele já ganhou o seu coração? Seu coração está na mão de Deus. Tu é um crente apaixonado. Amém? Você é um crente fervoroso. Estou vendo. Você é um crente fervoroso, irmão? Amém. Se fosse um jogo do Brasil, estava gritando. Se fosse as eleições, estava gritando. Tu é um crente fervoroso? Glória a Deus, melhorou. Né? Então, traga isso para a realidade da sua vida, da sua casa. Não deixe o diabo se entronizar lá. Eu vou te dizer uma coisa, não se assuste, mas não existe terreno neutro no mundo espiritual. Se Deus não está entronizado, o diabo está. Paulo disse que nós não lutamos contra carne e sangue, confere? Mas contra principados e potestades nas regiões do quê? Celestiais. Se você não estabelece Deus no governo do seu lar, e o mundo espiritual reconhece território, viu? Reconhece território. Se você não estabelece o governo de Deus no seu lar, no seio da sua família, Satanás vai colocar o governo dele lá. A partir de hoje, cada membro dessa igreja é um embaixador da paz. Você está comigo? Cada membro dessa igreja é um embaixador da paz. Você vai ver pessoas atribuladas na sua família, entra com a palavra de paz. Não entra com a palavra de ordem primeiro, não. Porque sem paz, ordem não se estabelece. É que nem criança. Se você vai corrigir uma criança sem regular ela emocionalmente, a criança não recebe a correção. Ela vai obedecer por medo da surra. Mas ela não vai discernir o que você está querendo fazer. Uma das maneiras de regular a criança emocionalmente é através do abraço. Você abraça, você traz para você, regula emocionalmente e aplica a correção, seja ela qual for. Né? Nos casamentos é a mesma coisa. Uma mulher desregulada, quem já viu uma mulher desregulada? Irmão, eu sei como é isso. Eu tenho os meus dias mensais de falta de ordem. Né? Mas você regula emocionalmente com um abraço. Estabelecendo a paz, amém? Trazendo a presença de Deus ali. Depois você direciona. Se você quer implantar ordem sem paz, isso é ditadura. Ok? Se você quer implantar ordem sem paz, isso é ditatorial. Não é algo que vem de Deus. Você estabelece a paz, depois você estabelece a ordem. Você está comigo? E há paz em você, na pessoa de Jesus, para isso. Eu quero profetizar em nome de Jesus que as suas famílias estarão aqui nos cultos com a gente em pouco tempo. Porque você vai chegar como embaixador de Deus na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa. Você vai ser, a sua família será uma família que prevalece. Abra sua Bíblia comigo para a gente encerrar. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. A gente vai ver como que o sistema do mundo já está montado, né? E a gente fala muito sobre isso pelo que a gente vê, pelo que está sendo ensinado nas escolas, por aquilo que a gente vê na televisão, nos Instagram da vida. Mas existe, irmãos, algo mais poderoso do que aquilo que a gente está vendo,
que são os principados que agem no ar. 2 Tessalonicenses capítulo 2. São os principados que agem no ar. Esses principados que agem no ar são poderosos e estão provocando rebelião nas crianças, não é? E estão tirando a beleza do matrimônio, sexualizando os relacionamentos. E a gente precisa entender que esse espírito que se opõe a Deus está solto. Você está comigo? Está solto. E espírito não é uma coisa que a gente vê. Leia comigo. 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ler a partir do verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, né? Isso a vinda do Senhor, né? O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, preste bem atenção nisso aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. O que está nesse espírito? Tudo que se chama Deus. Família tem a ver com Deus, vamos matar a família. Igreja tem a ver com Deus, vamos matar a igreja. Pais que educam filhos tem a ver com Deus, vamos tirar a educação dos pais e transferir para o Estado. Você está comigo? É um espírito que já está pronto e já está atuante. Então não se assuste só quando você vê uma matéria de alguma coisa que saiu na escola, de algum lugar do Brasil. Segura aí, olha para mim. Esse espírito está no ar. Na tua casa tem a bênção? Eles agem assim. Espíritos não são matéria, que precisam estar num canto para poder estar no outro. Não funciona assim. Espírito não está limitado às leis da física. É uma velocidade que supera a velocidade da luz. E seres espirituais são uma realidade. E às vezes esses espíritos estão agindo dentro das nossas casas, na rebelião dos nossos filhos, afeminando os nossos filhos, trazendo rebeldia nas nossas filhas. E a gente finge que não tem nada acontecendo, né? Mas não é assim. Você não pode declarar paz ao diabo, não. Você tem que declarar guerra. Não é? É como o Charles Spurgeon escreveu, os crentes são o sal da terra e não o caramelo. Você precisa declarar guerra ao mundo espiritual na sua casa. Fique atento. Você perceber uma coisinha, vá para um lugar de oração e peça discernimento a Deus. Você está comigo? Perceber um traço no comportamento do seu filho, né? De manipulação, de qualquer outra coisa, vai para um lugar de oração. Você está comigo? Preste atenção, abre seus olhos em nome de Jesus. Porque o mundo espiritual não está lá no Big Brother, não. O mundo espiritual está aqui agora. Aqui e agora. E nós, às vezes, irmãos, pecamos e perecemos por falta de conhecimento. Mas se numa casa um espírito desse entra, às vezes vem por causa de um coleguinha, de uma conversa, de uma imagem, de alguma coisa que foi visto. O que está aprendendo lá o berçário hoje? Eles estão aprendendo que a gente está falando de modo lúdico contra a pedofilia, né? Lá no Kids hoje. Então, a gente está ensinando, eu escrevi a aulinha lá e ensinei para eles que criança não guarda segredo. Criança não guarda segredo. Coloquei a imagem de alguém dando um docinho para uma menina, né? E mostrando que as intenções eram erradas. Criança não guarda segredo. Quando alguma coisa é apresentada para essa criança, se ela entende, a igreja ensinou que criança não guarda segredo, e os pais em casa fundamentam isso, essa criança não guarda segredo. Agora, o problema é quando a igreja ensina uma coisa e os pais ensinam outra. Como é culto de ensino, eu preciso dizer, a gente já tem casos assim aqui na igreja. Os filhos de vocês são ensinados a abrir o coração. E lá na salinha eles pedem oração, falam das suas dores. Berçário, viu? Confessam pecados. O reino de Deus está ali, irmão. O reino de Deus está ali. Então, presta atenção nisso. Abra seus olhos. Não se relacione com Deus apenas a nível pessoal, não. Posiciona familiar. Você está comigo? Posiciona. Não tem filho? Ora para os seus sobrinhos. Amém? Não está casado? Ora pelos seus primos, irmãos, irmãs. Você não veio da chocadeira. Alguém você tem que ter ao seu redor. Busque esse vínculo, resgata isso e estabelece o governo de Deus no seu lar.
Isso é tão importante. Abra comigo, esse é o nosso último texto, Gênesis 23. Eu estou igual alguns irmãos que pregam aqui na igreja. Já vou terminar. Já falei 3 vezes que vou terminar e não terminei ainda. Igual o nosso irmão ali, né? Abra comigo em Gênesis 23. Só para você entender. Deixa eu ver se é 23 mesmo, viu, gente? Espera aí. Não, gente, não é 23, não. É 49, nada a ver. Gênesis 49, as bênçãos proféticas de Jacó. Jacó teve 12 filhos, amém? Esses 12 meninos se multiplicaram, tiveram famílias. Mas a bênção que estava sobre os cabeças daquela família alcançaram as gerações. Então vamos ler as bênçãos proféticas de Jacó. É um texto grande, mas vamos ler juntos. Você pode até ler comigo para não cochilar. Gênesis 49, 1. Depois tomou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Como é que Jacó sabia o que ia acontecer? Deus revelou para ele? Em algum momento da Bíblia está mostrado isso? Não. Ele está criando através da profecia, que ele vai lançar em forma de bênção sobre os seus filhos. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben pegou o primogênito. Tem a tribo de Rúben que tem esse mesmo legado. Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito de teu pai e profanaste, subistes à minha cama. Isso aqui é desonra através de sexo, fora da aliança do casamento, é desonra ao leito dos pais, né? Então, ele é impetuoso, ele é o primogênito, ele é a força de Jacó, mas ele não será o mais excelente por conta do que ele fez. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e espalharei em Israel. Uma coisa é você se irar, outra coisa é você ser duro na queda. A Bíblia diz, irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você não tem sangue de barata, mas também não precisa andar com o espírito obstinado. Não é? Por causa da rebelião de Simeão e Levi, eles não tiveram a bênção que deveriam ter. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dos seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão os povos. Jesus veio da tribo de quê? De Judá. Essa bênção alcançou o próprio Cristo. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavarás as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios. O seu limite se estenderá a Sidom. Issacar é jumento forte de ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará, é outra tribo, o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá,
mas ele a acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naphtali, uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Presta atenção nisso aqui. O seu arco, porém, permanece firme. Presta atenção. As bênçãos de Abraão, de Isaac e Jacó nos alcançam em Jesus. Isso aqui é sobre você. Amém? Isso aqui é sobre você. O seu arco, porém, permanece firme. Seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelas mãos do pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais. Até o cume dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. A postura que José tomou em perdoar os seus irmãos foi uma bênção que se estabeleceu sobre a tribo de José. Vocês estão entendendo o contexto? Amém? Então, o nosso posicionamento abençoa as nossas gerações. Benjamim é lobo que despedaça, o mais novinho, né? Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São essas as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhe falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Menre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura, onde Abraão estava também sepultado. Então, as bênçãos dos cabeças de tribo chegaram nas gerações. Amém? Da mesma maneira, querido, o seu proceder vai alcançar a sua geração. Amém? Você não tem Jacó por pai, não. Você não tem Abraão por pai, não. Amém? Você tem o Eterno por pai. Aquele que tem toda sorte de bênçãos. Então, se posicione no seio da sua família. Amém? A história até aqui foi uma, mas daqui para frente será outra. Distinga as suas batalhas, discirna as suas guerras, não perca a sua paz, não abrace a ofensa, se posicione no Senhor, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Amém? Ele pode contar com você? Amém? Se coloque de pé. Santo é o nome do Senhor. Seu nome pode não ser José, pode não ser Judá, pode não ser Isacar, pode não ser Naphtali, mas todos nós temos um nome, a Bíblia diz, né? Que nós receberemos esse nome e um dia o Senhor vai nos revelar. Mas a bênção de Deus está sobre mim, sobre você. Sabe por quê? Porque sobre nós está o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não vê Mônica, Edilma, Sueli, Cacá, Ézio, Susan. Ele vê o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. E esse nome está sobre todo nome. Se nós queremos caminhar nas bênçãos que Jesus caminhou, precisamos de andar como ele andava. Amém? Eu vou chamar o pastor Igor aqui, ele vai orar com a gente agora. E eu quero que você tome posse das bênçãos que são suas por herança. Amém? Pai, em nome de Jesus, quando o pastor estiver orando, você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse daquilo que me pertence. Eu rejeito toda herança maldita, porque a Bíblia diz que na cruz o Senhor Jesus levou as nossas maldições. Amém? O Senhor Jesus levou as nossas maldições. As bênçãos de Abraão nos acompanham, queridos. Amém? As bênçãos que Deus disse que em Jesus seriam benditas todas as famílias da terra. Tem alguma família aqui nessa noite? Amém? Se Jesus está aqui, se aqui tem família, tem bênção para as famílias. Amém? Agora diga para a pessoa do seu lado assim: parou o tempo de pai frouxo
E mãe Mané, bota ordem nas coisas. Anda na paz do Senhor. Regule seus filhos. Amém. Seja uma mulher que ama, que cuida, que zela. Um homem que protege, que ama, que esconde. Filhos que saibam honrar. Para que a bênção de Deus se estabeleça. Amém? Vamos.